E aí, gente bonita, como que vocês estão, hein? Vocês estão bem aí? Tá tudo certo? Hoje é dia 15 de agosto, maravilha. Estamos aqui com esse podcast e você deve estar se perguntando quem que é o meu convidado de hoje. É claro que você não está mais perguntando, você já viu aí no título do vídeo, mas é ele, João Grespan. E aí, Bira? Você tá bem? Ah, tamo bem, né? Tamo um pouquinho resfriado só. Um pouquinho resfriado. Tá bom o ar-condicionado pra você? Não, tá. Agora Tá tranquilo? Tá bem quente até. Depois a gente diminui. Não, mas vai tá dar 32. Mas tá tranquilo. Beleza. Gente bonita, hoje vai ser sensacional, certo? Mas antes de eu já começar a conversar com ele, a gente tem um patrocínio, o apoio do nosso canal, não é? Riqueza Cosméticos, há 16 anos no ramo e trabalhando com as maiores empresas de cosméticos que existem aqui no Brasil. Vamos por partes? Vamos lá, então. Olha só, vai aparecer aqui na tela para você. Avon, Natura, O Boticário, e também tem a linha francesa importada do Boticário, OUI, muito bonito, não é? E a linha de maquiagem incrível da Boticário também, quem disse Berenice, maravilha. Ó, agora tá aparecendo aqui também na tela, vocês estão vendo, os kits promocionais. Tudo incrível, tudo maravilhoso. Entre em contato pelo número 11 99809 6815 e peça o catálogo digital para você ter acesso a essas promoções e outras mais, hein? 11 99809 6815. Incrível, incrível, Brasil. Kits promocionais, metade do preço, vale a pena, hein? Recebimento do dinheiro, né, que você vai comprar, não vai? Pix ou cartão de crédito, tá certo? E dá uma conferida se a gente consegue entregar para você receber no conforto da sua casa, hein? Dependendo da localização a gente entrega, tá certo? Riqueza Cosméticos. Param, pam, 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 pam. Ó, ao vivo aqui o... E o que eu quero falar para você, se você quer apoiar o podcast, se você que tem essa vontade de aparecer aqui, a sua empresa, se você não tem empresa, se você presta serviços, não é? Também pode. Entre em contato no número que está aparecendo aí, 11 99809 6815, conversa comigo e não adianta achar que é caro, que é barato, porque o valor é maravilhoso, vai caber no seu orçamento. E o bom que você faz... apoia o podcast, né? Porque daí é por valor por podcast e fica no YouTube. Então a pessoa que acessar vai ver, toda vez que acessar o vídeo vai ver o comercial. É meio que eterno, né? Até enquanto os vídeos ficarem lá no YouTube, tá bom? Então, 11 99809 6815. Apoie o Claro Que É Podcast. Eu já vou falar com o Tadeu já lá no bar. Por favor. Já vai tá, é você que tá falando. Não, sou eu. A voz é parecida? Um pouquinho, não. Acho que a voz dele tá alta ou tá baixa? Bom, teste. Tá. É que parecia, deu a impressão que era você que tava falando, Rafael. Não, tá, tô te ouvindo melhor. Bom, por favor, veja lá pra gente ter o patrocínio. Já trazer, e quem sabe, né, já munir aqui nossa fome. Senhora! Trazer um salgado, meu Deus do céu, não faz isso comigo à vontade, hein? Ô, Grespan, eu vou te perguntar primeiro, como que foi a sua infância? Conta pra gente. Na verdade, conta quantos anos você tem. Porque minha infância ainda é, né? Foi eu sou uma pessoa jovem. Ano passado, você é muito jovem, né? Sou 23 anos. 23? Você dá aula há quanto tempo? 13. 14 anos. Então tá bom. 13. Não é tanto tempo assim. Conta aí, como que foi a sua infância? Eu sempre fui um menino tranquilo, nunca fui bagunceiro, sempre comportado. Como eu moro no Samarino, né, que é um bairro meio distante da cidade, não tinha muita gente para brincar na rua, essas coisas. Então, o que eu fazia para brincar assim de molecagem era ficar jogando bola no quintal, acabava com as meias que eu tinha. Minha mãe ficava irritada pra caramba. Mas enfim, quanto a brincadeira é isso. Eu sou diabético, né? Eu sempre costumo me apresentar como diabético. Hoje tá tudo bem você falar sobre isso. O quê? Sobre eu ser diabético? Não, sempre esteve. Sempre esteve? Sempre. Inclusive é o meu puxa, assim, de conversa. Então conta pra gente como que você... Toda vez que eu saio com alguém que dá uma travada na conversa, eu falo, tal coisa, e eu faço uma brincadeira com minha diabetes, né? Então... Sim, você já teve presente na parte que você já me contou. Você quer contar como você descobriu? Então, eu descobri com 6 anos, né? Dia 22 de maio de 2006. Nossa. E foi assim, eu passei uma semana muito mal, tomando muita água, indo muito tempo no banheiro, muitas vezes no banheiro.
E aí meu pai e minha mãe acharam estranho, né? E aí de um domingo para segundo, meu pai levanta cedo para ir trabalhar. E aí ele percebeu que eu estava muito pálido na cama e pegou, falou para minha mãe, acho melhor levar ele no hospital. E aí a gente foi pro Sabin. Chegando lá no Sabin, o médico lá, um querido, consagrado que deu, né? Me colocou no soro, sem checar nada, né? Então, e aí passou uns 15 minutos, passou uma enfermeira e viu minha situação lá no soro, falou, meu Deus do céu, tem que tirar esse moleque daí. Mediu meu destro, né, minha glicemia, tava 450. E assim, 450 é alto, mas certo. Volta e meia, assim, de uns 12 em 12 meses, eu faço o teste e dá 450. Porque eu esqueço de aplicar insulina, ou eu faço alguma coisa que exagera um pouco no açúcar. Só que o problema é que quando fica muito tempo alto, entendeu? Então, provavelmente, esse 450 que estava, ele já estava durante, sei lá, mais de uma semana. E aí eu já estava perdendo minhas funções, assim. Então, já estava ficando bem fraco, o rim já não estava funcionando mais direito e tal. E aí, fiquei internado uns 3 dias na UTI e, a partir daí, sou diabético desde então. Caramba! Mas hoje... Mas bom, só não tem cura, né? Não. Assim, tem os processos alternativos e tal. Tem pessoal que estuda de célula-tronco para mexer no pâncreas. Porque, assim, o meu pâncreas, ele existe, mas ele não produz nada de insulina. Então, a insulina... Nada de insulina. Certo. Esse é o diabetes mellitus tipo 1. O tipo 2, basicamente, o pâncreas produz insulina, mas o corpo não assimila. E aí você tem que tomar um remedinho, uma cápsulazinha para fazer a assimilação. O meu não produz nada. É 0,0001, alguma coisa de unidade por dia. Você faz aplicação todo dia? Eu faço 6 aplicações por dia. 6 por dia? 6 por dia. Eu achei que era 1, 2. Não, 6 por dia. 6 por... Mas... Porque são 2 doses fixas de um tipo de insulina. Certo. E as outras 4 é conforme as refeições. Então, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. Ah, tá. Então, 2 são fixas. Mas 2 são fixas. Se você não tomar café da manhã, você não precisa tomar insulina. Não. Não. Se eu não comer nada, por exemplo, eu tô aqui, tô normal, não tô comendo nada, eu não preciso tomar insulina. Só a fixa, que daí é de manhã, uma dose de manhã ou uma dose de noite. Isso sempre. E você já esqueceu de tomar fixa? Não, fixa não. Não que eu lembre. Acho que não. Mas você tinha 6, tá com 23, uma conta rápida aí, 18, 17 anos? A vida inteira, né? 17 anos. Muito bom. Boa matemática aí. 17 anos. E alguma vez você, desses 17 anos, teve alguma recaída? Não. Teve vários episódios assim que... Só por Deus. Teve um... Eu vou contar de um específico que eu achei esse bem... absurdo, assim. Eu fui num aniversário de uma amiga minha, né, da faculdade, isso em 2019, dia 10 de agosto de 2019. Você é bom de datas, né? Eu gosto de lembrar, assim. Algumas coisas marcam, né? Uhum. Mas é porque é o aniversário dela. Então, tá, faz sentido. 10 de agosto de 2019, eu estava em Atibaia e eu fui de ônibus, porque eu não dirigia ainda, né? E aí lá no aniversário a gente tava bebendo, normal, comendo. Aí eu apliquei. Só que aí chegou a hora de cortar o bolo e comer doce. E aí, era umas 6 horas da tarde, assim, a gente cortou o bolo, comeu doce e começou a jogar baralho. E começou a comer doce jogando baralho. E doce. E beleza. Aí teve até uma hora que eu fui fazer uma graça de pegar um monte de bala e colocar na boca, né? E aí eu coloquei umas 2, 3 balas na boca, assim, uma amiga que tava do lado, a minha melhor amiga, assim, a Ana Júlia, tava do meu lado, assim, eu falei pra ela, meu Deus, pega essas balas aqui que eu não tô aguentando mais. Aí eu entreguei pra ela, mas eu tava normal. Não tava aguentando mais, porque tava muito doce mesmo. Mas aí, beleza, aí passou. Passou uma hora, eu voltei pra casa sem aplicar, voltei de ônibus. Chegando em casa, eu falei, vou sair com os amigos, aqui em Piracaia. E aí eu saí com os amigos pra ir comer um lanche. Quando eu cheguei lá pra comer o lanche, eu fui medir a glicemia. E aí no aparelho lá ele mede, né, um número. Geralmente é de 70 a 120, que é o normal. Aí para dar 450, como deu quando eu descobri e tal. E aí no aparelhinho apareceu HI. Não era um número, era o HI. HI. Eu falei, o que é isso? Exatamente, eu tive essa sensação. Aí eu fui procurar no manual assim e olhei, estava escrito lá.
HI. Essa sigla aparece quando o aparelho não consegue medir glicemias acima de 600. Meu Deus do céu. Aí eu falei, opa, acho que deu ruim aqui. Aí lasquei insulina pra dentro. Não, e eu tava normal. Isso que é estranho. Porque tem vezes que tá 60, assim, que é um pouquinho baixo, e eu tô quase desmaiando. E aí tava 600 e eu tava normal. Não entendi também, mas... Quer dizer, acima de 600, né? Acima de 600, exatamente. Poderia ser, sei lá, 2000. Ou 2000 você tá no soro, né? Aliás, você não pode tomar soro, né? Não, então, o soro... o soro não vai rolar. Não pode, verdade. Eu tô na insulina na veia mesmo. Nossa, literalmente, né? Mas aí eu apliquei e ficou normal. Aí, não sei. E na sala de aula, aconteceu alguma situação embaraçosa? Não em relação a isso, mas da vida, assim? Com você já? Na sala de aula, você... Como aluno, criança ainda. Ou adolescente. Putz... tem algumas coisas de conteúdo, assim, que eu era muito CDF, né? Você sempre foi? Eu era um pouquinho chato, né? Não, mas... Tá, não, mas peraí. Você sempre foi estudioso, inclusive atualmente. Sim. Você sempre foi? Sim. Tá. Sempre gostei de estudar. O seu caderno era aquele que passava para os colegas copiarem na sala? Era, com certeza. Tá certo. Ainda não, porque eu larguei caderno. Agora você não usa mais, você é autodidata. Até 2019, que eu tava fazendo estágio da Noelza, eu era aqui assim. Verdade, eu lembro. Inclusive, a sua fala do anota meu pedido, certo. Eu tava fazendo estágio lá e você falou, ô João, anota meu pedido aqui, porque eu tava segurando igual um cara que anota pedido. Tá no meu relatório de estágio essa fala. Quem não tá entendendo o que tá acontecendo, o João fez estágio na escola que eu trabalhava, ele foi meu estagiário. E era TPC, né? TPC. Os ATPCs são tipo aulas que os professores se reúnem para estudar, para comentar sobre a escola, ver os projetos. E o João tava sempre em pé com o caderninho e ele não sentava, não sei porquê. Então parecia aqueles garçons, né? E eu zoeira como sou, sempre falava, João, anota meu pedido. E falava, o que você vai querer? O que você vai querer? E ele sempre anotava. Não sentava, não sabia por que eu não sentava, não, né? Não tinha cadeira. Não tinha cadeira? Não. É porque você nunca falou, professora, dá pra você sair daí que eu quero sentar? Tô brincando. Inclusive, vocês sempre falavam, pega uma cadeira ali na outra sala. Eu falei, é que você não queria mesmo, né? Eu ficava o dia inteiro sentado. Mas na reunião, ficar em pé... Eu ia pra aula na faculdade sentado. Voltava de van sentado. Ficava em casa estudando sentado. O estágio era a hora de ficar em pé. Né? Tá certo. Mas então, com a é verdade. Situação embaraçosa. A situação embaraçosa... teve uma vez... acho que eu estudei em 3 colégios, né? O Objetivo, que tinha o Colégio Objetivo aqui, onde é em frente ao Mirador, onde é o negócio de saúde agora. Não sei se é exatamente de saúde, mas é alguma coisa... uma parte da prefeitura, né? Exato. Certo. Então, eu estudei ali do jardim até a primeira série. Aí, na segunda série, eu fui para a nova geração. E estudei até o 9º ano, né? Porque comecei segunda série e terminei 9º ano. Foi esse período de transição de série e ano que eu participei. Tá. E aí, depois, no ensino médio, eu fui para Augusta, né? Certo. E aí, enquanto eu estava no Nova Geração, acho que aconteceu 2 vezes, por exemplo. Isso não é embaraçoso, mas é alguma coisa que marca, assim, né? A professora tá corrigindo a tarefa, assim, e perguntando de aluno para aluno a resposta, né? E aí eu sentava, assim, no meio da sala, então ela ia perguntando da fileira aqui na direita, fileira aqui, fileira aqui. E aí todo mundo com a mesma resposta. E aí chegou em mim e eu fui dar a resposta, eu falei a mesma resposta, né? Só que a minha resposta era diferente. E aí eu fiquei com vergonha. Tipo, por exemplo... Entendi. Entendi. Não era a resposta que todo mundo tava dando. Entendi. E aí eu falei, tá igual o da pessoa. Aí passou, aí a professora, tá todo mundo errado. tal coisa, que era certo. Aí eu falei, putz, eu devia ter falado. E aí a outra vez aconteceu, e eu lembro exatamente a pergunta e a resposta. Era para colocar... completar as palavras com R, S, S. E aí a palavra enroladinho. Com um R só, porque vem depois do N e tal, né? E aí todo mundo, R. Aí chegou em mim e eu falei, um R só, professora. Aí ela, certo.
Aí eu guardei pro resto da vida. Falei, agora eu vou ser eu mesmo, não vou seguir o bonde aí, não. Tá certo. E acho que isso meio que marcou. Mas também se você errasse enroladinho, né? Enroladinho. Primeiro que meu pai faz enroladinho e minha mãe que era professora de português. Então não tinha aí como. não tinha como errar. Você sempre sentiu essa pressão por ter uma mãe professora de ser um aluno? Sua mãe sempre cobrou ou ela sempre deixou assim... Nunca tive cobrança dos meus pais pra nada, assim. Nada? De me tornar profissional em alguma área ou querer alguma coisa. Nunca palpitaram em nada. E acho que foi meio natural, né? Mas... Acho que filho de médico tende a se tornar médico, filho de professor tende a se tornar professor. Não é uma regra, mas... Não, uma regra. Mas acaba... Senão ia ser costureiro. É verdade. Mas aí você é exceção, né? Ah, isso é incrível, não é? Exato. Fala que isso é incrível. Com certeza. Obrigado. Tudo que foge à regra é incrível. Ah, para com isso. Ô, Grespan, o que você... Tipo, na sua infância, o que você via na TV? Na TV, Pica-Pau. Pica-Pau? Inclusive, imito várias falas maravilhosas. Calma então, peraí. Oi, meu chato. Calma, peraí. Respira, Brasil, que você que tá em casa. Você é da época do Pica-Pau na Record ou no SBT? Na Record. Ah, então você já é o Pica-Pau mais moderno. Ô, Rafa, você é do Pica-Pau da Record? Não, aliás, do SBT? Qual que era? Assistia Pica-Pau no SBT. O pessoal tá te ouvindo? Tá, sim, estou falando pra todo mundo. Certo. Eu assisti o Pica-Pau no SBT e eu assisti o Pica-Pau uma época na Manchete, lembra? Manchete? Nossa. Ele comprou, passava depois do Cavaleiros do Zodíaco. Eles tinham logo uns três episódios, eles passavam freneticamente. E um deles Não era da sabia. Catarata. Não, não, da Manchete eu lembro do Cavaleiro dos Zodíacos. Isso pra mim foi Passava depois, marcando. um período muito Mas curto de depois... tempo. Muito curto de tempo. Nossa, não lembrava, não sabia disso não. Ah, você tem minha idade, Bira. Nem vem com essa, não. Não, mas não sabia não. Eu assistia no SBT aquele Cruz, Nossa, tchau. aquilo era horrível. Eu adorava. Cruz, tchau. Você não sabe o que é isso. Não, o João, que é 10 anos mais novo que a gente. É, até tem falou, 23, 10 anos. Você estudou criança no objetivo, né? Criancinha, né? Criancinha. Porque eu falei, eu que fechei aquela porra, velho. Eu tava no terceiro. Não, mas eu tava também, quando fechou. Eu era a turma do terceiro colegial. Ah, então. O meu irmão tava no sexto quando fechou. Na sexta série, na verdade. Sexta série. É. E eu tava na primeira série. Não, eu falei, nossa, eu não lembro dele lá. 2007. Né? Então tá, então peraí. Crespan imita Pica-Pau. Temos um corte incrível aqui. Não temos, não. Não, mas você sabe imitar o... Mas vem Quem com que a fala natural, assim. o Oi, meu chapa? O Texugo. O Texugo Quem que do é o snowboard. Texugo? Ele aparece em um episódio só. Específico. Né? Que é o do pica-pau do snowboard, do esqui... Sei lá quais são as modalidades. Surf, na Eu achei neve. que era o Corvo. Não, o Corvo ele só fala... Como que fala o Corvo? Pipoca quente na manteiga. Não, o Que Texugo... dom é esse? Não, mas é péssimo. Eu só sei as falas, eu não sei... Quando o Pica-Pau imita um frasco de ketchup. Nossa, esse eu não... Eu sei. Você sabe, Rafa? Quando ele imita, você sabe, Bruno? Não? Guedo. Ah! Isso é incrível. Não, mas eu lembrei. Guedo. Guedo. Tem o... Talvez eu esteja louco. Eu vou ver o psique... Eu vou ver o doutor. Viu assim? Não Esse é o do lembro. Pica-Pau doidão. É o mais legal que tem. Não, o Pica-Pau doidão eu não gostava, Os não. caras são muito discriminados. Não, mas o do doidão, não, eu prefiro o normalzinho. Não, o doidão é mais legal. Ele é completamente Mas o porra louca da doidão cabeça. passou na Record? Passou também. Eu achei que na Record era só o novo Pica-Pau. Não. Bem no não, o caminho. novo Deus o livre. Isso Ruim, né? Não é Pica-Pau. Eu gosto do meião lá com o pé de pano. Sim, muito bom. Tinha um casal que criava um porco, chamava Cheiroso. Você lembra ou não? Não lembro. Você lembra, Rafa? Eles criavam um casalzinho de sítio, criavam um porco, chamava Cheiroso. Era muito bom, cara. É muito bom O isso. Pica-Pau você consegue ver a fase dele pelo tom de azul que ele é, porque foi desbotando. É verdade. Era um azul claro, ele depois virou um azul escuro e foi desbotando. Não, mas isso é incrível. O bom desse podcast é que a gente vai pra qualquer lugar. Não, pra onde já deixar, a se gente perdeu, vai. Já tem o do Dolly também. Dolly? O Dolly, o... O Guaraná Dolly. Eu odeio você. Eu gosto de você.
Tem, o Dolly. Tem 3 episódios que o Dolly fala com o Pica-Pau. Peraí, o Guaraná Dolly? Não, o Dolly é o personagem. É o grandão, meio fortão, assim, meio... Eu sou muito ruim de memória, eu não lembro. Ele participa... Tem 3 episódios que ele fala essa frase, só que de formas diferentes. Uma ele fala, eu odeio você. A outra ele fala, detesto você. E a outra acho que é, odeio você. Você já pensou em ser dublador? Não, é péssimo. Vai nessa onda. Ô, Grespan, peraí. Como foi a sua primeira vez que você pisou numa sala de aula? Isso é uma situação embaraçosa. Conta pra gente. Mas como criança ou como... Não, como professor. Não, mas deixa eu contar como criança, que é uma situação embaraçosa. Você lembra? Lógico. Tá, então, você lembra a data? Não, data não. Então vai. Mas provavelmente começo de 2005 ali. Provavelmente, começo do ano. Então, eu ia estudar lá no Orlando, na escola de San Marino. A escola da prefeitura lá de San Marino. E aí minha mãe me deixou assim na sala e ela saiu e tal. E aí começou a aula. A professora falou bom dia, eu comecei a chorar. Aí fui falar com a professora. Professora, deixa eu falar com a minha mãe. Fui correndo atrás da minha mãe. Por sorte ela ainda estava no portão ali, conversando com uma moça lá. E aí eu falei, não quero. E aí fui embora pra casa. Aí passou uma semana, ela me colocou no Objetivo, que era onde meu irmão estudava. Aí no Objetivo foi normal. Mas não sei o que a professora fez. Ela falou bom dia e eu saí chorando. Você lembra quem que era a professora? Não tenho a menor ideia. Ou você não quer falar? Não lembro mesmo. Não? Essa eu não lembro mesmo. Perfeito, então. E sobre a... não, tudo bem. Não, pode falar. Sua primeira vez na sala de aula. Na sala como professor. É. E eu não tenho tanta memória, não. Acho que foi mais... eu acho que não marcou tanto, assim. A sua, porque você entrou na sala de aula estagiando, né? Então, Mas foi uma sequência muito rápida. Mas a primeira vez que você deu aula, você não lembra? Lembro. Então, foi essa a primeira vez. Mas aí já era um outro eu, né? E aí esse outro eu já não compactua com as coisas que o eu de hoje compactua e o eu do passado... Eu não lembro, Entendi. Não lembro, cara. Entendi. Tô Não achando me que marcou. alguém não tá querendo falar aqui, Não mas me eu vou marcou. descobrir. Não, é sério. Não Mas eu me marcou. descubro. Mas eu lembro qual sala foi. Foi médio, provavelmente, né? Primeiro ano do ensino médio, sala 6 da Augusta. Peraí, que ano que foi isso? 2000 e? Ano passado. 22. 2022. Você começou ano passado? Comecei ano passado. A dar aula ano passado. Eu achei que já tinha um tempinho Não. aí. Eu concluí em 2021 a faculdade. Certo. Concluí e já entrei começo de 2022 dando aula. Tá. Então você não... Eu não... Você não quis dar aula durante a faculdade? Porque assim, eu nunca tive necessidades muito específicas na vida, né? Sempre tive apoio de pai, apoio de mãe, sempre me sustentaram, assim, né? Sou privilegiado, né? Mas assim... então eu nunca vi necessidade de correr atrás das coisas. Então tudo que veio na minha vida aconteceu naturalmente. Até diabetes. Não foi naturalmente, pô. Naturalmente eu me alimentava naturalmente mal e aí aconteceu a diabetes. Mas então, aí quando eu concluí o ensino médio, eu pensava assim, vou fazer faculdade. Tá, mas que faculdade eu vou fazer? Não tinha muita motivação. Aí eu sabia que tinha no IFE licenciatura em matemática. Então eu concluí em 2017. Em 2018 eu prestei o Enem de 2017 e entrei com o SISU em 2018 no IFE Bragança Paulista. E o meu irmão já tinha feito o IFE também, só que ele fez análise e desenvolvimento de sistema, né? Então eu já conhecia mais ou menos como é que era a faculdade, né? Já sabia que era uma faculdade bem falada e tal, organizada. Meu irmão nunca teve problema. E aí eu entrei na faculdade, cursei licenciatura em matemática, que sempre gostei de matemática, né? Eu falava assim no ensino médio, se nada der certo na minha vida, eu vou fazer matemática. Se nada der certo na minha vida, eu vou fazer matemática. Bacana. Nada deu certo na minha vida, eu fui fazer matemática. Mas aí eu fiz os 4 anos, inclusive no final do primeiro ano, apareceu uma oportunidade de iniciação científica para mim, que o meu professor Rodrigo, da faculdade, ele gostou de uma prova que eu fiz, que eu respondi umas perguntas lá, ele gostou da forma que eu respondi, ele falou, você não quer tentar fazer uma iniciação científica e tal? Eu tenho um tema e tal. E aí eu fui com ele, né? Ele como orientador e eu fazendo a iniciação.
E aí apareceu a oportunidade de bolsa de iniciação científica. Então eu recebia para estudar. E aí, pouquinho, né? Mas para quem não precisava receber, né? Para quem só estudava, tinha o suporte dos pais, então isso apareceu também do nada e eu fiz. Apresentei, inclusive, num congresso em Sorocaba, a minha iniciação científica, em 2019. Lembra a data também, dia 27 de novembro. E aí foi indo. Aí concluí normalmente a faculdade, no período certo. Não peguei nenhuma DP, foi normal. Veio a pandemia e tal, mas deu tudo certo também. Consegui concluir a distância. Aí concluí a faculdade já pensando, vou fazer umas provas aqui para mestrado, se der certo eu vou fazer mestrado no que vem. Isso no final de 2021. E aí eu prestei 2 provas para o mestrado. Uma é o Profmat, e aí o Profmat ele é um programa nacional que você escolhe a universidade que você quer prestar esse programa. Então eu escolhi fazer o Profmat na Unicamp. Então fui lá para a Unicamp e prestei lá na Unicamp. E o outro é o MPEM, que é o da USP. E esse é específico da USP. E aí, no Profmat, eu acabei reprovando porque eu errei uma questão. A nota de corte foi 23 de 30, eu acertei 22 de 30. Nossa, que tristeza, Triste. Mas aí eu passei no MPEM. E aí o MPEM foi uma semana depois, assim, que saiu o resultado do Profmat, saiu o resultado do MPEM, eu entrei. E assim, eu prestei a prova falando, se eu passar, tá bom, mas se eu não passar, eu sigo também, faço meu pé de meia, dou aula e depois eu penso nisso. Mas acabei entrando e deu certo. Aí tô fazendo o mestrado lá na USP agora. Tá no 2º ano já do mestrado? Sim, terminou o 3º semestre agora, o 4º semestre começa em agosto. Certo. Daí você fica no mestrado, são 4 ou 3 anos? Então, eu tenho uma data limite de 44 meses para entregar a dissertação. Certo. Mas aí tem alguns prazozinhos antes disso que eu tenho que cumprir. Por exemplo, exame de proficiência em língua estrangeira, você tem 3 tentativas, então são 3 semestres. Então eu tinha que concluir até o final desse semestre que passou. E eu concluí no final do semestre passado, no final do ano passado. Você faz uma prova de inglês lá, traduz uma coisa, um texto, umas coisas. E aí ele fala se você está apto ou não para continuar no mestrado. Mas você passou bem nessa prova, não? Passei. Você fala inglês? Um pouquinho. Hi. Machucou? Ai! Daqui a pouco eu vou falar inglês, tá? Quase que eu respondi um pouquinho. Bom, gente bonita. O que vai acontecer agora? Vai acontecer o nosso primeiro quadro. Você está preparado para o nosso primeiro quadro? Você, Gresso, está preparado? Não estou preparado. Eu já assisti um quadro do Toninho. De quem que você viu tanto? Os 2 que teve. Não, a gente tá gravando. Tá ao vivo aqui 15 de agosto, né? Então você já assistiu vários outros. Do Bruno, inclusive, tava do Bruno é bom, incrível. Né? E daí. Não, do Bruno eu dei risada. Do Bruno foi demais. O Bruno o Bruno é tonto também. Não, o Bruno é maravilhoso. Os outros você não lembra, mas você vai assistir, né? Bacana, pessoal. Não, eu assisti, mas eu assisti alguns pedaços só, por isso certo. Que eu falei. Mas os dois primeiros eu assisti inteiro assim. Perfeito. Porque ainda tava na época das férias, né? Agora começou agosto. Agora já. Final de julho já. Loucura, Brasil. Bom, pra você que não sabe como que funciona, é assim, eu faço um roteiro, geralmente quando tenho convidado, eu faço um roteiro, certo? Esse roteiro é meu. Daí eu tiro algumas perguntas e mando pra eles, mas não mando com tudo, porque senão... você manda pra gente? Você não recebeu? Não. Recebeu sim. Você recebeu sim. Eu só abri. Você não leu? Não, li. Mas tem gente que não lê, tem gente que não gosta de ler, que gosta da surpresa na hora. E é isso. Brasil, aqui no meu roteiro incrível, a gente vai agora para o quadro chamado Quem é essa pessoa? Deu corte, né? Que eu fiquei assim, É o seguinte, é uma competição entre a gente. Se você errar, eu ganho pontos. Você já ganhou. Não, mas eu pensando em você... Eu sou péssimo. Não, eu sei. Mas pensando em você... Mentira. Eu coloquei aqui algumas pessoas que eu sei que você conhece. A gente tava jogando... Como é que é? Aquele dia lá? Apareceu a Agência Arruda. Não, da Agência Arruda pra mim foi marmelado, porque eu acho que já sabiam já que... Não, os caras colocaram Pyong Lee pra mim, eu não soube. Qual que era o meu, você lembra? Putz,
Não lembro. Você não é bom de memória, né? O do Não, Bruno foi não sei. lata, né? Ah, não, mas aí o do Bruno largaram, né? Do Bruno, ó, presta atenção. Calma que tem que saber qual que é o seu. Só um minuto. Tô sem pressa. Acho que é esse aqui. O seu tempo, tá? É esse aqui. Bom, gente bonita, então o que vai acontecer? Eu vou mostrar pra você, até vou pedir pro meu incrível engenheiro de som pra ver se vai focalizar bem aqui a pessoa. Você tem que me dizer quem que é. Se você acertar, Não vou. que eu espero que você erre, Sim. você ganha ponto. Tá. Se você errar, eu ganho ponto. Tá? É, sim. Óbvio, né? Não, Essa primeira pessoa tem gente que aqui. precisa explicar. Nossa, mãe do céu. Aqui tá bom se eu aparecer aqui assim? Quem que é essa primeira pessoa? Robert Downey Jr. O Homem de Ferro? É, parece ele, mas eu não sei quem é. Tá de óculos, tá diferente. Mas ele sempre anda assim. Você de casa sabe quem é? Escreve aí nos comentários. É o Johnny Depp. Não, tá bom, quase. Johnny, é do lado, né? Ah, tá ali. Você sabe quantos anos Eu ele sou tem? péssimo, cara. Todos. Não é tão velho assim. Ah, tá acabadinho, né? 60. Rodou. Ah, não, tá. É, bom. Mas não, você acha? Não. Parece mais jovem. É, parece. Eu acho que as pessoas, acho que as pessoas estão ficando demorando para ficarem velhas, não é? Velhas no sentido de aparência, porque tem gente com 60 anos que Eu não já parece. tenho cabelo branco já. Você já tem? Todos. Um professor. Continuando aqui. Continuando aqui. Desde o ano passado aumentou bastante. O professor tem esse. Charme. Eu ia falar essa característica. É um charme. Ou fica cabelo branco ou perde cabelo. Eu tô perdendo, mas eu faço assim pra vocês de casa não verem. Quem que é essa segunda pessoa aqui, ó? Cara. Você não sabe nenhum? Não, cara, eu não sei. Eu sou muito ruim em pessoas. Ó, vou te dar uma dica. Não. Nós estamos em agosto. No mês passado, teve um comercial da Volkswagen. Teve. E teve uma polêmica aí gerando em torno dela. É? Ela já morreu. Ah, que Uma pena. cantora. Criaram uma inteligência artificial, mais uma coisa assim. Nada, né? Não, eu não vou nem chutar porque eu não faço ideia. Caramba, que pena. Você de casa sabe quem que é? É a Elis Regina. Ah, cara. Você conhece a Elis? Mas tá moderna, né? É uma foto bem. É que ela morreu nova, né? 36 anos, né? Não, Então, mas ela morreu faz tempo, né? não, ela morreu em 82. É, então, mas uma foto de 80. É, então, essa não é a Elis Regina, essa é a inteligência artificial que criou a Elis Regina. Porque essa foto não é de 82 pra trás. E aí, esse ponto é meu ou é seu? Rafael, a gente briga com ele agora ou briga depois? Cara, como assim? Eu vou dizer que eu acho que ele tem um ponto sim. Essa foto não é antiga, eu acho. Tá muito bonita a foto. Mas tá é que eu muito bem imprimi, feita. ele imprimi em definição alta 4K. Mas- Você imprimiu uma foto de 82 em 4K. Tá, então eu vou te dar um ponto pra gente ficar Não, não equilibrado. precisa me dar o Então ponto. fica pra mim um ponto. Não, só não. É, exato, esse anulou. Ah, então. Tá 1-0 aí. 1-0. Tipo questão do Enem. É, questão anular. Entrei com recurso, anulou a questão. Mas fica aqui minha ressalva, porque pra mim era. Que essa aqui é antes de 82, aquela ainda tá não tinha. averiguando isso agora. lá. Aqui, Não a gente tá. Deixa A no técnica ponto. está averiguando. Não precisa, a que colocação, isso, mas eu imagina. tenho quase certeza de que o João está certo. João? É o João. Não tá certo. Aqui ela tirou várias fotos com essa blusa amarela icônica, gente. Que eu sou fã, então. Não, eu. Essa você vai acertar. Não vou, Bira, cara. bira, você está Rivaldo. Opa, peraí, eu gosto de ouvir não, isso. eu acertei o Rivaldo Pois e o cara não, falou que a Rafael. cara tá Essa certa. foto é antiga. A foto é antiga, né? Mas tá muito boa. Acho que Ela deve só ser foi- 1800 ela só foi e... pintada, eu acho. Não. Posso ver? 1978, 79. É, mas assim, é engraçado porque ela é uma foto que destoa das outras dela. É. Mas quando você pega a qualidade da foto, ela tá muito alta. Ah, Aí tudo ela bem, eu perco é o o mesmo ponto. ensaio. Inclusive, eu acho que isso aqui é em Inhotim. Inhotim? É, eu acho que sim. Eu não É sei. um parque nacional Muita maneiro. coisa. Parabéns, viu? Então 2-0. Essa aqui você vai saber. Eu já respondi e já acertei. Quem que é? Rivaldo, pô. Rivaldo. Morreu? Não, tá vivo. Quantos anos? A boa. 51? Acertou aí, ó. Muito bom, Eu ia 2-1. chutar mais ou menos isso. Essa aqui, vamos ver se o Rafa consegue. Rafa, tá enxergando bem aqui? Tô enxergando. Você nunca vai acertar. Porque não é, acho que não é da sua época. Quando foi o auge. É uma moça bonita. É. Acertei. Não. Você falou que é.
Não, Você não vou consegue, saber por não. aqui, Rafa, identificar quem que é? Eu, quando eu pesquisei, eu falei, Cara, não. não. Assim, não. Nessa Agora- situação, não. Então, Rafa, ó, peraí, você não vai saber porque na sua época. Eu era criança quando ela tava na TV. Ela participava de um programa na Band que o Luciano Huck apresentava. A Band não é a tiazinha. É, É a tiazinha. É a tiazinha. Nem fu. Peraí. Suzana Alves. Você jura? Sim. Cara, eu editei um remake da Playboy dela quando eu trabalhava como publicitário. Isso foi, porque acho que a Playboy dela é de 98. Ela foi uma campeã de vendas, não foi? Foi, mas é uma bosta, né? Mas eu editei isso em 2008 ou 2009, um negócio assim, que foi um remake. Aham. Mas, cara, nem a pau. É a Suzana Alves. Tá. Incrível, hein? Você que tá em casa, faça também. Imprima foto, chame seus amigos e fala quem que é essa pessoa. E grave. Essa que você vai saber. Eu nem sei mais como que tá o ponto aí, mas tô ganhando. Putz, eu sei quem é. Eu acho que eu sei quem é, mas Ó. eu não sei o nome. É o presidente dos Estados Unidos que coisou. Não é? Não. Cara, é igualzinho. Não é Não não. é igualzinho o cara que anuncia a bomba atômica? Ah, o Roosevelt. Não, não é o Roosevelt. Era outro já. Eu não sei, eu não lembro quem que anunciou a bomba atômica. Mas esse aqui é do Brasil. Cara, Ó, não, teve um Eu sou vídeo. péssimo Teve um em história. vídeo aí com o Bruno, o meu terceiro vídeo. Se o Bruno tivesse aqui, ele saberia quem que é. é. Tá, calma. Começa com J? Não, mas tá bem perto. Com G, então. É. Ah, GV. Quem que é GV? Getúlio Vargas. Acertou! Caraca, eu não... Ó, Eu sou péssimo em história. Desculpa, Bruno. Que deve estar assistindo, né? Getúlio, ele morreu, ó. Eu tenho informações aqui dele, ó. Ele é presidente da República, falecido em 1954. Aos 72 anos. Achei que ele tinha morrido antes. Esse aqui é icônico. Esse aqui, ó, uma pessoa incrível. Esse é uma pessoa maravilhosa. Quem que é? Uma pessoa que tá aqui? Não. Deus Cara, me livre. parece o- Fecha a porta do banheiro. Grande homem. É Ó, o- olha o sei lá, fundo, tá na TV, jornalista, incrível jornalista, maravilhoso. Dudu e Edu, aquele desenho? Não, É, não faço ideia. é o Dudu. Dudu Camargo. Aham. Nossa, esse cara é muito gente que trabalha, né? Não gosto dele. O Rafa, ele não veio pedir pra fazer podcast aqui ainda? Ainda não. Não? E se ele vir Ainda pedir, o que bem. você vai falar pra ele? Não dá pra falar ao vivo. Não, não dá, então não falo. Essa aqui... Essa é incrível. Por que quando a gente tá assistindo, eu sei quem é, calma aí. Ah, Fernanda. isso. Isso, Fernanda Paes Montenegro. Lemes. Ah, Fernanda Montenegro. Por que quando a gente tá assistindo de fora, a gente sabe todas as pessoas e aí chega aqui e dá um... É o nervosismo da minha presença, né? Não. Não? Então tá. Esse aqui, quem que é? Eu tenho que dizer que você desenterrou esse maluco. Esse aqui, né? Literalmente, né? Ele é de banda de rock? É, tá com violão aqui. Mentira, não, é sertanejo. Ah, então não vou saber não. Falecido. Fazia dupla Começa com... com T? T. Não, quem que você acha que seria? T? Não, sei lá. Não, começa com T. Quem que é? Fala aí. Só vai perguntar. Eu Não. nem sei as duplas que tinha. Ah, falecido? É. Falecido quando? Ah, tem uns 20 anos. Então não sei. Deixa até que mais. Mais, né? Foi em 98, 99? 98, 96. É, eu lembro. Eu fiquei acho que uns 10 anos na creche. Né? Desde os 3 meses até uns 10 anos. Só uma informação. E quando ele morreu, eu lembro que ficou na TV o dia todo. A gente ia almoçar, tava a cerimônia dele. Mas ele morreu antes de eu nascer. Ah, eu né? tenho informação aqui, eu sempre falei. Eu posso ter sido ele na outra vida, aos né? 36 anos, não, 98. Posso, claro que Você sim. já estava vivo. Não, nasci em 99. Ah, não, mas demora muito tempo pra reencarnar. Então um ano assim passou. Tá. Quem que é? Eu não sei. Fez dupla com o Leonardo. Parabéns. Não sabe? É o Leandro. É, não, mas você deu a resposta. Eu falei Leonardo. Leandro. Leonardo, eu me confundi. Essa aqui. É que o Leonardo, pra mim, ele sempre foi. Né, Solteiro não. E solteiro. Não, sempre foi. Single. É, single. Igual o encaixa. Daniel, sempre carreira solo. Carreira solo. Entendi. Quem que é essa pessoa incrível aqui? Tata Werneck. Muito bem. Aí você ganhou o jogo. Não ganhei, não. Você E tá o décimo? empatado. Gustavo Scarpa. Agora eu ganhei. Quantos anos ele tem agora?
30 e Não, 29. 29. Você ia falar 30 e quanto? 31. Cara, você ganhou porque você acertou a maioria. E veio falando que não queria fazer o quadro, que não Eu sou a sabe as primeira pessoas. pessoa. Não, o Bruno ganhou já, né? Ah, é o Bruno. O Bruno acertou todos. O Bruno acertou todos. Você Não, só mas errou... eu fui mal. Não, peraí. Eu errei o... Não, eu errei Getúlio. Não, mas eu tenho que saber quantos pontos que às vezes eu ganhei. Eu tô dizendo Não, que você você ganhou. ganhou. Eu errei Getúlio. Não, você acertou. Você fez 6-4. Não, tem o Leandro... Foi 5-5. 5-5. Mas aí tem aquela questão lá da foto. Não, mas eu ganhei porque a Elis, não tem como não ser a Elis. E eu acertei o Getúlio na segunda. Mas daí é a primeira chance. Empatou. Ganhei 6-4, Brasil, obrigado. Esse foi o corte desse Eu sou quadro competitivo, incrível. Você é competitivo? Eu João? sou. Eu sou. Sou não, pô. Eu conheço o João já desde a época do estágio, mas de churrasco, essas coisas, tem o quê? Uns 2 anos? 1 ano? Não, 2019, gente aí. A gente ia no da escola, né? É. E lá eu já gritava já, né? Não, eu lembro uma vez que eu dei uma seisada nele, que daí Não, mas você eu- retribuiu É. e eu me Tudo assusto bom, com o truco. tudo bom. Eu me assusto com o truco, viu? Eu fico assim meio, me assusto. Bom, Eu não sou de gritar, mas às vezes. eu tenho prints aqui. Mentira, prints gritam não tem nada a ver, né? Ô João, quais são suas redes sociais? Que eu uso. Eu uso o Instagram. Eu tenho Facebook, mas não uso. Tenho Twitter, mas não recomendo. Não recomendo que as pessoas entrem no meu Twitter, no caso. Por quê? Você posta alguma coisa lá que a gente Eu não desabafo. possa ver? Eu desabafo sobre as coisas. Você acha que eu te erradas. sigo? Você me segue. Você me seguia, pelo menos. Por que você acha que eu parei de te seguir? Por quê? Não sei, porque eu sou muito chato. Por que você acha que eu parei? Por que você acreditou você que eu largou parei? o Não, Twitter? não. Não? Não, eu posso não ter parado. Posso Teve um post continuar seguindo. específico? Não, não parei de seguir, tô brincando, eu sigo ainda. Não, é que você que jogou, eu falei, então. Não, é que às vezes... Não achei. sei. Você sabe, dá pra saber no Twitter das pessoas que te seguem? Dá. Dá? Tem sua lista de seguidores lá no seu perfil. É que eu tenho, mas eu não sei mexer. Não, também não tá perdendo precisa, nada. né? Não. É. E, inclusive, a bio do meu Twitter é erros da humanidade. Acreditar que a Terra é plana, xizinho. Certo. Levar o João a sério no Twitter, aí... São É. dois... É, porque o povo me leva a sério no Twitter. Eu só coloco as coisas pra desabafar lá, aí eles vêm perguntar, o que você postou lá? O que aconteceu? Eu falei, nada, mano, só tava puto E colocou. E foi, Mas você já teve problemas? Já. Mas... Já. E aí eu aprendi a não colocar qualquer desabafo. Já tive problema... não pessoal, problema profissional. De colocar uma coisa assim que... Acho que eu fiquei sabendo. Provavelmente. Fiquei. Roda tudo nessa cidade. Essa cidade é incrível. Que você faz as coisas, todo mundo descobre. Inclusive, né? Vamos Próxima falar pergunta. da rede que interessa. Ah, Eu uso o isso. Instagram. No Instagram eu gosto bastante de compartilhar as coisas, colocar coisa importante, até coisa de trabalho, coisa de divulgação de evento científico. Coisa de jogos do Palmeiras. Jogos do Palmeiras, que é Vitórias importante do também. Palmeiras, é muito importante. Sim. Eu preciso saber. Você precisa... Muito. Mas tem uma solução ótima. Não, para. Você aderiu à nova... Não, Sheila, lá, não tô ouvindo. Você aderiu à nova rede aí, tipo Twitter? Como que é o nome? Threads. Acho que é Threads. Quer pronunciar, Rafael? Porque ele Ele sabe. é o cara, né? É um saco, cara, porque tem um TH, é Threads. Threads. Então, apareceu lá no primeiro dia, eu coloquei, instalei e aí não abri mais. Tá instalado aqui, mas eu não uso. Mas ele é atrelado ao Instagram, não é? Parece que se você... Ele é atrelado ao Instagram. Sai É da junto. sua conta no Instagram, só que é o Twitter do Instagram, acho. Né? Alguma coisa assim. Mas eu também não... Porque, na verdade, eu espero isso em todas as minhas redes sociais. Espero as pessoas usarem para daí eu entrar. Sim. O Twitter eu comecei 2020. E Twitter Nossa. existe desde 2008? Acho que é. Nunca tive Orkut. Nunca teve? Não. Mas você é da época do Orkut. Sou da época do Orkut, mas eu sou dessa pessoa aí. Na época que era o hype do Orkut, eu falava assim, não vou agora. Só que a hora que eu ia entrar e acabou.
Então, Daí não você deu foi pro tempo. Facebook direto. Aí eu já fui pro Facebook direto. Você é da época do MSN? Sou. É mesmo? Eu pedi minha primeira namoradinha em namoro pelo MSN. Como que você pediu? Então, o MSN você entrava e ficava lá online. É. E aí você mandava mensagem, se a pessoa não estava online, ela só ia ver quando estivesse online. Entrava no computador e via lá a mensagem. Aí eu mandei uma mensagem, sei lá, na segunda-feira de manhã, perguntando: você quer namorar comigo? Você tinha quantos anos? 10. 10. E aí ela foi responder, sei lá, quinta de manhã, falando sim, sim, sim. Quinta. Só que daí você já tinha desistido, já tava com outra pessoa. Não, eu Foi. fui fiel. Dei um selinho nela e nunca mais. Mas também 10 anos, Grespão. Mas é namorico assim. Né? De escola. Viu? Qual o Instagram que viabiliza melhor o seu trabalho? Isso, J_Grespan. É o meu pessoal, mas eu acabo colocando uma coisa ou outra de divulgação acadêmica e tal. É J_Grespan? Isso. Então tá. Quer que soletre o Grespan? Não, é Grespan com N no final. Isso. Não vai aparecer porque eu não pedi pro meu produtor colocar, então não vai aparecer. Bem. Então, o pessoal que tá aí já Mas já é notou. muito simples, é só Muito no simples. celular. Se pôr no Google João Grespan, Aparece o trabalho de divulgação de iniciação científica que eu fiz. tá no Google? Tá, porque foi num congresso, né? Que eu tive que apresentar em 2019. Não é nada demais. Inclusive, eu tenho vergonha até de mostrar hoje em dia. Mas é coisinha boba. Só tá no Google, né? Mas aparece o currículo Lattes também, né? Currículo Lattes. Nossa, outro nível. Eu nem sei se digitar no Google o meu nome, o que aparece. Será que o meu produtor pode... Mas tem que ser inteiro. Posso. É o Biratã com T só, M no final. Guilherme da Silva, vamos ver. É um T só? É o 2 T's da numerologia, pra trazer sorte e riqueza. É só porque um T já tinha arroba no Instagram. Como tu sabe isso? Ué. Vamos ver o que aparece. Acho que não vai aparecer nada. Se for imagens, aparece fotos. Só não... Eu acho que você tem um homônimo de Ubiratã Guilherme que é superintendente regional. Caraca. Então, Isso é perigoso? Isso não aparece o teu nome, aparece só herdeiro da tradição, Ubiratã Guilherme, Meu tio. Um beijo, tio. Ele é superintendente de onde? da Corsan. Grande Corsan. Corsan seria o quê? Não faço ideia, tô entrando aqui agora. Peraí. Maravilha. É uma Corsan. empresa de família. Corsan. Ele tá falando aí, vai que tá no... Já Companhia Rio Grandense de Saneamento. É uma empresa Só de Rio Grande, agora tudo falando. Rio Grande. Essa empresa é horrível. Todo mundo xingando aqui, né? Vai pra Cuba. Ô, Grespan, qual que é a pessoa famosa que você segue e que ninguém sabe que você segue? Uma coisa assim, sabe? É bem... Não sei explicar isso aqui, mas é isso aqui. Sei lá, que ninguém sabe, acho que É. não tem, mas... Por exemplo, uma pessoa inusitada, que você segue, tipo, Que você- quem te conhece fala, mas não é possível que ele siga essa Tá. pessoa. Camila Cabello. É inusitado, eu não sabia que você... Adoro a Camila Cabello. As músicas. Na, 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 na. E ela é bonita também, né? Ela é bonita, muito bonita. grande. Você fala Camila Cabelo ou Camila Cabello? Cabejo? Eu falo cabelo, porque eu sou... Camila. Camila. Camila com C. E... Camila. Com C. E quem é que você não segue de jeito nenhum? Famoso? Não, vamos... Então, ainda bem que você deu essa deixa. Famoso. Quem que você não segue de jeito nenhum? Fala assim, não sigo não. Um monte de gente. Uma pessoa. Papum? É. Mas aí eu vou... Se queimar? Não tem porquê. É muito grave assim? Não. Você acha que eu seguiria essa pessoa? Não. É quem eu tô pensando? Sim. Quem que eu tô pensando? JMB. JMV. O nosso ex-querido. Ah, sim, então tá certo. Acho Mas que eu sigo. você segue, né? Sigo. Eu acho importante, na verdade, eu acho importante seguir. Né? Pra você ter a noção do que tá acontecendo. Não, de fazer verdade o mesmo. oposto. Não, sim, eu Mas acredito. veio na cabeça assim, falei de bate-pronto. Mas eu acho que eu seguiria também, sem problema. Eu acho importante a gente estar acompanhando os dois lados, né? E quem que não é famoso que você segue, que você não seguiria de jeito nenhum? Aí é complicado.
Você não quer falar? Não tem problema. Acho que, assim, eu não tenho inimizade com ninguém. Ninguém. Então, ninguém. Eu sou uma pessoa que é difícil de eu não gostar de alguém. Certo. Tem que ser muito ruim pra eu não gostar dessa pessoa. E uma pessoa que foi muito ruim comigo, sei lá, eu só posso falar que é minha ex, velho. Não sei. Então, vou fazer o quê? Eu preciso de nomes. Não. Você sabe quem é. Não sabe? Peraí. Do ano passado. Tá. Minha ex. Tá. Tudo bem. É que na verdade eu nunca soube o que aconteceu. Não. Não, mas é que aconteceu muito junto. pouco. Tá, entendi. Foi pouco tempo. Então mas beleza. Fez bastante estrago, né? Caramba, Brasil. Bom. No final do vídeo eu conto quem que é, viu? E daí marco aqui o @, pra você saber. Olha só. É só entrar no meu Twitter. Não, tô brincando. Você apaga a postagem do Twitter? Apago, opa. E se as pessoas tiram print? Aí tira o print. Mas então vai fazer o que com o print, né? Fia na Não nariz. é? Isso, bacana. Ô, Grespan, quem que é o artista que você acha que é superestimado pela mídia? Caraca, superestimado. Artista. Artista? Esquece jogador, que jogador é a pergunta do outro bloco. Todos. Como assim? Não, peraí. Como assim? Eu sou um artista. Eu não sou superestimado pela mídia. A mídia não me conhece. Então, mas é que aí a mídia nem te conhece. Ainda. Mas por que você acha Não, mas todos? assim, o que eu falo todos é no sentido de, por exemplo, eu acho... Vou construir minha linha de raciocínio. Tá. Você é muito fã de cinema, eu não sou, certo? Os filmes, o cinema, principalmente o cinema norte-americano, ele é construído de uma forma a mostrar a imagem de uma pessoa que foi uma pessoa heróica e que realizou grandes feitos. Certo. E aí cultua a imagem dessa pessoa falando, essa pessoa aqui, ó, essa pessoa que você tem que seguir, essa pessoa aqui é fera, não sei o quê. Primeiro que isso acaba tirando o fato histórico, né? Por exemplo, vou falar de matemática, que é o que eu entendo. Certo. Por exemplo, como que chama a fórmula de resolução geral de equação de segundo grau? A fórmula... Você responde tudo. A fórmula de equação de segundo grau. É Bhaskara. Fórmula de Certo. Bhaskara. Quem é Bhaskara? Tudo bem Sim. não saber responder isso. Mas o pessoal leva como se fosse um cara, o Bhaskara, que inventou a fórmula e que a fórmula serve para resolver todos os problemas de equação de segundo grau. Então, tem um pouquinho disso no cinema e tem um pouquinho disso na história também. Das pessoas cultuarem nomes sem considerar que, na verdade, o que acontece são construções sociais, são desenvolvimento de conhecimento de várias sociedades e tal. Então, por exemplo, beleza, a fórmula de Bhaskara. Mas o que o Bhaskara contribuiu para essa fórmula? Ele tem lá uma contribuição que, beleza, foi uma contribuição, mas ele não desenvolveu tudo sozinho. Tiveram povos antes dele que desenvolveram outras formas de resolução. A própria fórmula de resolução dele, que leva o nome dele, inclusive só leva o nome dele no Brasil, né? Então, isso pode ser um problema nosso, um problema cultural do Brasil, um problema histórico do Brasil. Mas as pessoas carregam o nome Bhaskara e atribuem a ele esse grande feito. Não considera todo o resto que foi construído. Então, essa parada de artista, às vezes eu entendo que um nome, ele é muito aqui em cima, mas por trás dele tem muita gente trabalhando e que faz o nome dele sobressair. Entendeu? Sim. Por exemplo, a Anitta, fera pra caramba. Pô, vou falar o quê? A Anitta é foda. Mas quanta gente que não trabalha com ela que não tem o reconhecimento que ela tem e que é fundamental para que ela seja o que ela é, né? Então, essa parte de superestimada é por conta disso, né? Eu acho que todo artista, ele tem o mérito dele e ele faz a produção dele e é ótima a produção dele. Cada um gosta da sua produção e cultua aquilo que gosta. Mas por trás desse artista tem toda uma construção. Nada é sozinho. Por exemplo, vou dar um exemplo de um podcast que não é tão grande como o Claro Que É, mas o Podpah, né? Tem o Igão e tem o Mítico. Mas por trás do Igão e do Mítico tem um monte de gente que trabalha, né? Aqui, quem leva a fama? O Bira. Mas quem está trabalhando ali atrás? O Bira. Não, Rafael, a minha equipe incrível ali. Rafael, mas eu entendi a sua entendeu? Construção. Isso Faz todo sentido, não, concordo. Acho que é um pouco disso.
Às vezes a gente quer criar essa imagem de o herói, o auto-heróico. E isso vem muito do cinema americano. Eu acho que tem muito disso na nossa cultura. Mas, Certo. enfim. Muito bom. Incrível. Dá um corte top aqui, hein? Nada. Para com isso. E agora, o que acontece? Tem mais um quadro. Olha que maravilha. Você que tá aí... Não, esse quadro é incrível. Porque ó, você que tá aí, esse quadro não tem patrocínio. Você gostaria de patrocinar esse quadro? Só entrar em contato com o número que vai aparecer aí na tela, hein? 11 99809 9815. Aliás, esse quadro não vai poder patrocinar, que já vai acontecer agora, mas o próximo você pode patrocinar. Ó, presta atenção. Chama esse quadro, que eu já tenho tudo organizado aqui, ó. Ó, tudo fichinhas incríveis. A minha produção é incrível. Qual que é o seu signo? Gêmeos. Mas tem nada a ver com signo. É claro que não. Quem que acredita em signo? Não, eu acredito, mas como Bem assim? com a... Desculpa, Toda a comunidade do signo aqui. toda uma rivalidade à toa. Marcia Sensitiva agora tá aqui comentando quem que é. Não, que tem, isso. qual que é o seu signo? Eu sou virginiano. Não é virginiano. É, mas você tem características virginianas. Tenho. Você é metódico, Sim. perfeccionista. O eu até ano passado. O eu do ano passado pra cá já acabou. Já mudou? É, pra caramba. Mas você não é metódico? Você é metódico. Eu era muito mais. Você era mais? É, mas aí começou a dar probleminha aqui, né? Você fez terapia? Não fiz, então. Antes de eu entrar no... De calma, você não fez terapia? Não. Por quê? Tempo. Férias? Tempo. Hoje eu tava montando móvel até agora há pouco. Eu vi que você postou o móvel lá. É, então. Mas é bom, viu? O quê? Montar Fazer- móvel? Não, montar não sei você. Terapia. Não, com certeza, eu sei que é. Inclusive, eu quase comecei a fazer ano passado. Eu fiz uma vez com a Sônia, mas não é terapia... Não é essa terapia... É terapia holística, ocupacional? essas holística. coisas aí. É, Tá. com A Sônia é óleo. professora? É, a Sônia. Ela faz? Mas eu acho que, assim, na verdade eu não fiz uma sessão de terapia. Eu fiz uma sessão com um negócio de óleo e de floral. E aí eu conversei com ela, essas coisas e tal. Porque eu reprovei 3 vezes no exame de carro. Você tá E brincando? na terceira vez que eu reprovei, o dia que eu reprovei, dia 28 de janeiro de 2021, eu reprovei e o meu gato morreu. Nossa senhora. Então foi desculpa 2 aí. baques. Não, tudo certo. Porque dia 30, 2 dias depois, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Então, você ficou feliz. Aí eu fiquei muito feliz. Daí depois você lembrou do gato e ficou triste. Aí, não, o gato ficou com Deus. Aí eu fiz a terapia assim em fevereiro de 2021 e passei. Terapia não foi uma terapia. Eu passei uma sessão com a Sônia e tal. Uma sessão holística, Isso. vamos dizer assim. É, que ela trabalha com floral, com óleo essencial e tal. Você fez lá em Joanópolis? Ou ela mora aqui? Não, ela mora aqui. Tá morando aqui? Aham. E como que você soube que ela trabalhava com isso? Ah, ela é muito amiga da minha mãe, né? Também. duas Elas são- trabalharam juntas anos, né? Então. Ela me deu aula. A sua mãe nunca me deu aula. A Sônia me deu aula também. É? É. A minha mãe também não me deu aula. Não? Não. Mas por opção dela. Ela falava, não quero dar aula pra você? Não, porque ela dava aula para ensino fundamental, né? E ela deu aula na Augusta. Quando eu saí do fundamental, que eu fui para Augusta. Ah, certo. E aí acabou não Eu encontrando. queria ter tido aula com sua mãe. Muita As gente fala pessoas bem. falam bem, mas falam mal também, né? Não, mas eu nunca ouvi. Mas o mal que fala, ela cobrava demais, ela era rígida. Então. Ó, vamos fazer de novo a chamada. Pessoal, agora é o quadro ó, Melhor de 5 Brasil. Incrível. O que tem esse quadro que você está se perguntando? Eu vou fazer 5 perguntas para você. E só que hoje vai ter uma temática importante, porque no mês passado teve um submarino. Não é submarino, é subversivo, né? Não, Nossa, não é subversivo. Eu tô por fora completamente. Subaquático. Não, mas não é sobre ele. Ah, é tudo bem. Subversível. subversivo. Submersível, aliás. Submersível, né? Porque subversivo foi ditadura, um negócio Tecnicamente é uma assim. portuguesa. Ó, mas não vou falar sobre ele. Tudo bem. Mas o quadro tem um tema que é: você já assistiu ao Titanic? Deve entrar música imaginária, tá escutando? Fechou. É o seguinte, ó, eu vou fazer pra você. Já assistiu o Titanic? Já. Maravilha, então você vai saber todas. Não. Temos uma música. Ótimo. Maravilhosa. Jesus. Eu assisti o filme no ano que surgiu. Que veio pro Brasil em 98, mas ele foi feito em 97, se eu não me engano. Não tava nem... Muito bom.
Ah, esse foi em 99, né? Isso. Você assistiu desse 2012 agora, que teve comemoração 3D? Quando você viu? Putz, eu não lembro, Bira. Eu sou péssimo. Na verdade, eu assisto muito pouco filme. Muito pouco. Muito filme. pouco. Eu acho que é um negócio que eu gostaria de fazer mais. Mas você vê série? Então, filme e série. Todas essas não, os construções. Assim, o que eu assisti já. Mais filme histórico mesmo. Claro. O bom... E eu falando do cinema americano Pois aqui. é. Não, mas aí tem um pouquinho de tudo. Enganou legal a gente aqui, enganou legal. Não, que isso. Não é porque eu não assisto que eu não conheço. É verdade, óbvio. O bom desse jogo é que você vai ter 3 opções, então você não é do nada. Você tem opção que você pode, entendeu? Chutar. Sim, o que os nossos alunos às vezes fazem nas aulas de matemática e física, não é? Com certeza. Eles chutam. Deixa eu fazer uma pergunta, só continuando o quadro. Algum aluno seu deu uma resposta já absurda na prova de física? Todos. Você fala, não é possível. Qual que é a velocidade do carro? 1.780 km por segundo. Não, sim, com certeza. Não, então é só comigo. Não. Beijo para todos os meus alunos incríveis do Colégio Pópulos. Beijo pros meus alunos também. Você é bom de nome de aluno? Não, Mais ou menos. eu também Eu não levo depende. Com 6 aulas por semana, eu decoro em uma semana. Eu sou bom com o nome dos meus alunos quando eu estou dando aula para eles. Quando acaba, se formou, o terceiro ano foi embora. Se passar 1 ano ou 2 anos, eu não lembro. É que nunca eu dei aula. Você nunca teve, né? Então tá, mas vai acontecer com você, eu acho. Sim, acho que sim. A pergunta número 1 é a seguinte. Esse mesmo quadro... Ah, não posso falar ainda, peraí. A pergunta número 1 é a seguinte, ó. Segundo o site nationalgeographicbrasil.com, que é importante esse .com, qual era a temperatura aproximada da água quando o Titanic afundou? Calma. Opção 1, menos 2 graus Celsius. Opção 2, 0 graus Celsius. Opção 3, menos 5 graus Celsius. Se ele acertar, o ponto é dele. Se ele errar, que eu espero que erre, o ponto é meu. Tá, da água. Eu Água. tenho um... Esquece, você não vai querer acertar por fenômenos físicos. Pô, Não. Ué. As pessoas morreram, né, congeladas. tá. Morreram congeladas. Menos 2, 0, menos 5. Menos 2. Certo. Você sabia mesmo, né? Hã? Não. Foi por... Acertou. Fenômenos físicos. Acho que eu vou perder. Esse não tem como ser, esse é impossível. O Titanic foi atingido pelo iceberg às 23 horas e 40 minutos. E às 2h20 ele desapareceu completamente da superfície aquática. Qual o dia, o mês e o ano que o Titanic afundou? Opção 1, 12 de maio de 1912. Opção 2, 15 de abril de 1912. Opção 3, 18 de março de 1912. Você é bom de dados que acontece com você, não é? 15 de quanto? 12 de maio, 15 de abril e 18 de março. Vai total chute nessa. Qual que é? 18. 18 de março? Errou 15 de abril. Não ia chutar essa. A segunda opção seria 12. Por que você não chuta 15? Não. Sei lá. Graças a Deus, ponto a ponto. Maravilha. Quem que dirigiu o filme Titanic? Tem opções? Claro! Opa. Steven Spielberg, grande Steven. James Cameron ou Stanley Kubrick. Peraí, fala os dois outros. Falo. O Steven Spielberg, opção 1. Opção 2, James Cameron ou Cameron, dependendo da nossa área. Né? E 3, Stanley Kubrick. Cameron. James Cameron? Chutou? Chutei. E acertou! Maravilha, tá 2-1 pra você. Uma curiosidade sobre o James Cameron que eu acho interessante é que ele é o ser humano que chegou mais fundo no mundo, né? Vivo, e voltou, obviamente. Porque quando ele estava filmando O Segredo do Abismo, ele desceu para a Fossa das Marianas, num submersível. Uau. Caramba. Então, ele é um dos maiores especialistas em fundo do mar que nós temos hoje. Ele já desceu 30 e tantas vezes no Titanic e ele foi o único ser humano que desceu na Fossa das Marianas até, sei lá, 4, 5 mil metros. O cara é um especialista. E ele também dirigiu Avatar, né? Ele fez Avatar, ele fez O Que Segredo são- do Abismo, ele fez o Titanic. O cara é um monstro. Ele fez Não, uns filmes merda. mas Sim, ele é um fez, né? Não, mas Avatar e o Titanic tá lá no topo das maiores bilheterias, né? Sim. Agora uma dúvida. Ah. Titanic saiu em 98. Você tinha 8 anos. O que você foi assistir aquilo, maluco?
Não, quando saiu, eu não fui assistir no cinema, eu fui assistir, acho que eu tinha uns 10 anos, 11. Foi Ele depois. era Foi... proibido pra 16, né? Pra baixo de 16, se não me engano. Ele era um eu não caos. lembro. Mas eu assisti ali aluguei ele na Companhia. Companhia. Que é incrível. Eu acho que eu gabaritei quase todos os Eu filmes. gabaritei ele. É, E então, eu nem sei onde é ali. sabe ali onde Subindo pra praça. Não. é? É, ali na onde hoje é a Caixa Econômica Federal. O banco, Ah, a Caixa. sei. Sabe? Sei. Você não sabe. Mas não tem nada a ver com ali. Era ali. Ah, era ali? Era ali a companhia. Acho que teve 3 locadoras do Pedro, né? Um dia eu vou chamar o Pedro pra vir pra cá. Ele topa, eu acho. Eu Ele- gosto do Ele é Pedro. meu vizinho aqui, né? Ele mora aqui pertinho. Ah, ele mora aqui pertinho. Ele teve 3 locadoras. Nossa, assistia toda semana. Bom, então tá 2-1 pro Grespan, mas agora, se Deus abençoar, você vai errar. Titanic recebeu 14 indicações ao Oscar. Você já sabe o que eu vou te perguntar, né? Não. Quantos prêmios o filme ganhou? Quantos Oscars o filme ganhou? 11, 10 ou 12? 12. 11, 2-2. Foi no 12 porque eu não fui no 12 no outro. Agora que eu percebi que o nome do quadro é melhor de 5, mas eu fiz 6 perguntas. Tem uma bônus então, tá? Uma Vai empatar, bônus. né? Eu vou errar as duas próximas. Tomara que você erre. Ó, em uma determinada cena, Rose é pintada por Jack usando apenas um colar. Você lembra disso? Não. Bacana. Este colar foi o motivo da busca pelos interessados, já que valia aproximadamente 300 milhões de dólares, segundo a trama. Como que é o nome deste colar? Coração do Oceano, Coração do Diamante, Diamante do Mar. Coração de diamante. Coração do Diamante. Você sabe, Rafa? Então, no inglês era Ocean's Heart, mas eu não sei como é que traduziram pra Coração do Oceano. É. Coração do Oceano, errou. Ih, eu não tô me ouvindo. Errou. Eu Você também tá me não. ouvindo? Não. Agora eu tô. Agora eu tô. O Rafa assusta a gente. Faz isso não, Rafa. Estamos ao vivo aqui pra todo o Brasil. Então, ganhei já. Coração do Oceano. Não, a bônus se eu acertar, eu não vou acertar, mas. É, Coração do Oceano. Não, mas você vai acertar, porque é bem sua cara acertar. Não vou. É. Em qual oceano o Titanic... Nossa, agora que eu vi que eu escrevi errado a pergunta. Em qual oceano o Titanic afundou? Sem alternativa, Putz. vamos ver. Tá, qual a alternativa? Índico, Pacífico ou Não, Atlântico? não muda nada, né? Claro que muda. Não, claro que não. Índico, Pacífico ou Atlântico? Qual que é o outro? Que não tá na Mar opção. Morto? Ah, não, oceano. Eu não sei quais são os 5. Tem 5 oceanos? Não, tem 5 continentes. Não Então, sei. são 3 oceanos. São 3? Ah, então acertei. Mas pensa de onde ele ia pra onde Sim. ele queria chegar. Eu não lembro onde ele queria chegar. Ah, Ou talvez eu lembre. você assistiu o filme? Atlântico. Acertou. Acertei. Então, Não tem ganhei, como porque não ser a bônus valia, Empatou de novo. valia meio ponto a bônus. Então a outra eu ganhei. Não, ganhei de novo. Só ganha aqui, Brasil, só ganha. É bom de ser dono do podcast, é isso. É, né? A gente aqui manda no negócio. Tá gostando? O pessoal vai falar no chat que tá sendo roubado. Não, então tá bom. Então, pra ninguém reclamar, 3-3. Empatou, eba, novo, que alegria. Se eu tô gostando, eu tô Bacana. gostando. Tá gostando? Oh, com certeza. Ô, Grespan, perguntas aleatórias agora. Tá preparado? Você tem Não. uma superstição? Puta, já foi. Se eu tenho uma superstição, É. talvez eu tenha, mas aí. Você não sei. quer falar? Não, não sei. Nunca parei assim. Ó. Antes de você entrar na Ah. sala de aula, você faz alguma coisa Não, isso rotineira? não, isso não. Mas qual que é a Para superstição? jogo de futebol, quando é jogo muito importante, eu faço sempre uma mesma coisa. Por exemplo, eu posto uma mesma frase no Twitter. Que é... Que Deus nos abençoe e proteja. E a mãozinha assim. E dá sorte? E nunca deu errado. Inclusive, o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil essa semana que passou. 2, 3 semanas atrás. E aí eu não faz tempo, tinha... né? Eu não tinha postado essa porcaria dessa frase. Cara, eu Então, acho que foi é culpa isso. minha. Eu acho que Com foi culpa certeza. sua. Mas quando o Palmeiras estava ruim? Hã? Quando você tava? Onde você tava? Quando o Palmeiras estava bem ruim? Em julho agora? Não, há muito tempo atrás, alguns Eu anos. tava torcendo pro Palmeiras sofrendo, cara. Quando que você descobriu que é a chavinha pra ele ganhar e você postou? Ah, não. É que eu postei uma vez e deu certo. E aí foi. Não, mas é por isso que chama superstição, né, Vitor? Tá certo, claro, óbvio. Tá ótimo. Viu? Com quem você trocaria de lugar por um dia? Putz, por um dia? É. Com alguém pobre, né?
Faz o menor sentido sua resposta. Lógico que faz, porque Você é todo rico? dia ser pobre é difícil. Não, peraí, então você tem que trocar alguém rico. Não, mas brincando. Acho que, sei lá, com... Ô, João, você é de classe média alta ou baixa? Com médio, né? Aham. Baixa. Não sei, cara. Não. O que é médio? Na sua conta, mentira. Eu nunca precisei trabalhar pra estudar. Classe média alta apitou aqui. Não, Brincadeira. tá louco. Classe alta é 1%, menos de 1%. Não, rico, né? Hã? Classe média alta não é rico. Classe alta, tô falando. Ah, não, mas eu falei classe média alta. Não existe. Isso daí. Claro que existe, eu sou classe média alta. Tá bom. Mas eu preciso trabalhar. Senão eu deixo de ser. Só porque você... entendi. Uhum. O pessoal vai Ninguém acreditar. trabalha nada por a ver. você, né? Não. Complicado. Triste. Mas o que eu ia dizer? Eu ia dizer O que eu alguma perguntei coisa. pra você? Da pessoa. Com quem você trocaria? Não sei, com algum professor de outra matéria, eu acho. Para ver como que é a reação dos alunos. Eu senti como que é a reação dos alunos dentro da sala se eu fosse professor de outra matéria. Para ver se o negócio ali é com o problema com a matemática ou se é o problema comigo. É com a matemática. Eu vou te dizer, é com a matemática. Inclusive, o meu trabalho, minha dissertação de mestrado, ele é um pouco nesse sentido. Eu vou falar sobre as concepções que os alunos da educação básica têm na matemática e como que eles desenvolvem essas concepções ao longo dos anos. É trabalhoso, hein? Vai ser... Trabalhoso. Mas eu É que você também é perfeccionista, você gosta de um trabalho bem feito, né? Eu não sei se eu posso dizer. Mas, às vezes a gente faz o que dá. Acontece. Mas... Ô, João, mas assim, quem que é o jogador que você mais admira do Palmeiras? Hoje, Tem um? Hoje. Que está no Palmeiras hoje. Tem alguns. Eu só preciso de um nome. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes. Que ele faz o quê no jogo? Ele é o capitão do Palmeiras, ele é zagueiro. Zagueiro. Uhum. Não que eu não saiba. O pessoal de casa que está aí assistindo às vezes não sabe o que um zagueiro faz. Eu sei o que ele faz, mas eu queria que você falasse. Tá bom. Eu sei o que o zagueiro faz. O zagueiro, o futebol, tem o campo que joga futebol. E aí, se você dividir o time, você divide em 3 linhas: zaga, meio-campo e ataque. A zaga, ela é composta geralmente por 4 pessoas. Tá certo. Didático, né? Muito. 4 pessoas. O goleiro, ele não entra nem na zaga, nem no meio-campo, nem no ataque. Ele é especial, ele é o goleiro. Aí na zaga tem o lateral, o esquerdo e o lateral direito, e os 2 zagueiros. Esses 2 zagueiros, eles servem para proteger o goleiro. Então, eles defendem o time dos ataques adversários. E aí eles têm que roubar a bola, eles têm que dar carrinho, eles têm que... Bater no outro. Quando precisar, sim. Não. Contra a violência, Crespan. Contra a violência. Contra a violência no futebol e você é team... Peraí, deixa eu lembrar a pergunta. Você é... Sou vivo, eu uso vivo. Team, não. Não, é team... Peraí, não, vou lembrar no final, calma. Qual que é o jogador, assim agora de todos? Opa, tudo bom, Brasil? Você não ia fazer negócio do BBB, não, né? Não. Segue, só segue. Não, tudo bem. Mas qual que era o quadro do BBB? Não. Não, depois você me fala? Sim, com certeza. Qual que é do BBB? Não, deu um problema aí um tempo atrás. Não, depois eu falo. Tá. Tudo certo. Você... Qual que é o jogador... Mas agora qualquer jogador que você acha que é superestimado pela mídia, mas calma. É aquele jogador que a mídia fala tanto que ele é muito, muito bom, só que na sua opinião tem outros melhores, que fazem mais, que tem um negócio aqui, que são zagueiros, por exemplo. Zagueiros? Não, eu só chutei zagueiro para completar na frase, que eu não entendi o que é. Desculpa. Eu expliquei mal. Não, brincadeira, entendi. Putz, cara. Não sei dizer. Sinceramente, eu acho que a resposta óbvia seria Neymar, mas eu gosto do futebol dele. Posso fazer uma pergunta do Neymar? Pode. Ele foi disponibilizado para ser vendido. Mais ou menos isso, sim. Por que ninguém tá comprando ele? Porque é caro. E por que colocaram ele para vender? Porque ele tá numa situação difícil em Paris, que a torcida não gosta dele. O Mbappé, que é praticamente o dono do clube, ele tem algumas intrigas com o Neymar.
E assim, vou falar a verdade. Fala a verdade. Torcedor do PSG é tudo gente boa. 3 pontinhos, né? Certo. Os caras não ganham nada. Os caras só se ferram. Tem dinheiro pra caramba e fica reclamando com o jogador. Em vez de reclamar com a direção, que faz o projeto errado, em vez de reclamar com o dono do clube, né? Que lá é dono, né? E o cara bota dinheiro lá. Ou seja, durou de 2010, sei lá, 2000 até 2023 hoje. Nunca ganhou uma Champions League, que é a Libertadores, é o torneio importante da Europa. Peraí, você tá falando de que time? Do PSG, que é o time onde joga o Neymar. Na da França. É na França? Da França. Tá. É o PSG da França. E aí esses torcedores lá, esses franceses, esses torcedores do PSG, eles são muito, assim, ingratos, digamos assim. Porque o Neymar quase ganhou uma Champions, coisa que eles nunca ganharam, praticamente sozinho, e eles são ingratos com o Neymar. O Neymar volta e meia, faz 200 gols por temporada e eles são ingratos com o Neymar. Então você é Team Força Neymar. Não, aí também já é outro papo. Ah, pegou a... Não. Eu só tô falando, tô criticando. Você tá falando eu posso criticar todo mundo, né? Eu posso criticar o torcedor, eu posso criticar o Neymar. Sim, mas você tá falando do profissional do Neymar. É, em parte sim. Perfeito. Não, tá tudo bem. Mas eu tenho críticas ao profissional dele também. Tem? Mas, enfim. Toda quarta tem um Leão Podcast aqui. Já assistiu algum? Você assistiu que eu participei? Eu vi os cortes do que você participou. Peguei uma fala lá que você tava falando sobre os alunos e tal. Isso. Fazer... Como é que é? Qual exemplo você deu? Fazer uma receita de... enfim. Eu não lembro. Vai. Alguma receita. Vai ter, porque a gente estamos aqui 15 de agosto. Teve, então, sim. tempo atrás aí, uma entrevista dele que ele fez com o pessoal... Do Revoado do Pé na Porta. O que você achou? É importante, eu acho. É importante pra... Quem tá risada? Não tem nome. O nome dos times? Peraí. É muito bom o nome. Não, peraí. Vamos lá, pessoal. A gente tá de boa. Não tá gravado. Estamos gravando. A gente não tá ao vivo. Todo mundo sabe disso. Aqui vai ser lançado dia 15. Só que vai ser amanhã. E eu já te perguntei o que você achou. Você nem viu. Não, mas eu posso Às vezes nem vai ter e vai ficar isso gravado. Eu posso comentar sobre. Eu acho importante... Só um minuto. Eu acho importante ter essas divulgações, esses projetos e tal, porque é algo que foi muito tempo marginalizado, né? Certo. Tanto que são times de várzea, né? Várzea que chama. E às vezes não tem incentivo da cidade, ou incentivo, né, das pessoas da cidade. E eu vejo que está tendo uma crescente muito grande agora, principalmente com esses dois times, né, o Revoado e o Pé na Porta, do apoio em função do esporte, né? Então é uma oportunidade para a criançadinha, por exemplo, que às vezes sonha em jogar em clube grande, em clube de fora. Primeiro começar a jogar aqui, né? Ter o seu time daqui e com esse time ir para fora. Eu treinei já em clubes aqui da cidade. Tinha o Palas Atena, ainda tem, acho, inclusive. O Piracaia, que é ali embaixo enfim, ali perto da garagem municipal. O estádio ali do Piracaia. Tem o Vila Nova, lá perto do Augusto e tal. Mas eu acho que durante muito tempo não teve o devido incentivo para o esporte, né, nesse nível que está tendo agora. Então, eu acho que trazer a voz desses caras que estão organizando isso, né, dos caras do Pé na Porta, dos caras do Revoado, que, inclusive, eu conheço muitos deles, eu acho muito importante. Para eles divulgarem o trabalho e mostrar o que está sendo feito, né? Sim. O que está sendo feito de interessante, o que pode agregar, o que pode retirar, abrir para o público falar também, né? Assim, deixar a opinião. Acho interessante. Bom isso. Quando você era criança, você tinha o sonho de ser jogador de futebol? Jogador, lógico. Todo moleque... Eu não. Todo moleque... Não. Todo moleque que gosta de futebol sonha. Sim. Acho que você não gostou de futebol? Não. Nunca. Mas não gostei de jogar, mas de assistir. Teve uma época que eu gostava muito. Eu sou corintiano, né? Uhum. Não é pra rir.
para. Não. Tem uma época que eu assistia bastante o jogo do Corinthians, quando ele estava em alta, sabe? 2012, quando ganhou a coisa lá. Eu sempre quis ser jogador. Sério? Até os 15 anos que eu percebi que não ia rolar, aí eu falei, melhor eu Percebeu estudar. tarde, em 15 anos. Melhor eu estudar. Brincadeira, Fazer o Brasil, quê? brincadeira. Ó, deixa eu te perguntar aqui. Qual a profissão que você não teria de jeito nenhum? O pessoal quer saber. O pessoal até tá mandando cartinhas mil aqui. Qual que você não teria de jeito nenhum? Você seria qualquer coisa? Não, qualquer coisa no sentido profissão, assim? Acho que sim. Médico? Acho que sim. Sangue? Furar? Você Não tenho agonia. não tem problema de nada? Aí eu me furo todo dia 6 Ah, é vezes. verdade. Você pergunta besta que eu... Complicado. Não, mas acho que não. Inclusive eu pensei em ser jornalista já. Antes de eu entrar na faculdade, né, de matemática, eu estava entre jornalismo e matemática, mas não tinha nenhum curso de jornalismo que eu achei interessante aqui pela região, então acabei cursando matemática. Eu tenho um aluno que eu dei aula pra ele no passado, ele terminou o terceiro e tá fazendo jornalismo. Eu esqueci o nome. Meu Deus do céu! Tudo bem, ele vai saber que é ele. Isso que Felipe? importa. Sabe que é Felipe? Eu esqueci o nome. Esqueci o nome dele. Mas isso é Não, importante. esse que ele aluno sabe. incrível. Importante que ele Nossa, sabe. gente, esqueci o nome. Meu Deus do céu, preciso procurar. Você aí que é alguma especialidade na neurológica, por favor, me liga. Ó, calma aí. Dessa parte aqui, a gente já gabaritou. Igual você faz com as suas provas, você gabarita todas, certo? Você vai fazer o concurso público? Opa! E você, qual que é a sua Não gravei a aula expectativa pra passar? Alta ou baixa? Não, vou fazer por fazer. É igual você fez por fazer o Enem, entrou, do mestrado entrou, então... Qual o recado que você tem para dar para seus concorrentes que vão fazer a prova de matemática? Façam a prova de matemática com tranquilidade. Precisa que você Não falar, precisam- desistam, eu vou fazer. Não, que isso. Brincadeira, gente, humilde. Não são aqui. concorrentes, são todos colegas de profissão. Na vida, no dia a dia é assim mesmo. É que você pegou, deixa eu falar uma coisa aqui, essa geração agora, de uns 4 ou 5 anos pra cá, tá pegando aula com uma facilidade. Fácil, né? Teve uma época Minha que era mãe lá em era- Bragança. Não, os efetivos. Não, quem não é efetivo e quem. Mas a minha mãe não deixou de ser. Opa! A minha mãe Voltou, deixou voltou. de ser efetivo. Aliás, deixou de ser não. Ela um período não era efetivo. Ela passou a ser efetiva depois. É, isso. Então. Acho que foi, não sei, porque eu sempre, quando eu a conheci, sempre Não, achei que fosse eu efetivo. também. Quando eu... Quando você a conheceu, nasci. quando você foi apresentado, olha, vai ser sua mãe Não, agora. mas ela conta quando ela começou a dar aula, que ela teve que ir pra Campinas buscar não sei o quê, e depois ir pra Bragança. Assim, não era, porque hoje é tudo meio que digital. Assim, então você entra num site, sede.org, alguma coisa aí, e daí você vai lá e escolhe a escola que você quer. Daí no dia seguinte o diretor liga, ó, tem aula que você quer. Não, quando eu comecei, era em Bragança Paulista. A atribuição começava geralmente de manhã, 8 horas da manhã, e já cheguei a ficar até as 4 da manhã. Era totalmente crazy o negócio. E assim, as pessoas brigando, terminando a amizade por causa de aula. Já aconteceu. Mas... Aqui na cidade aconteceu, eu não vou dizer pra você nomes, mas depois eu falo, de pessoas que pararam de se falar. Por quê? Vamos supor, eu tô na sua frente, tá, pra pegar aula, um exemplo. E daí você quer aula na Augusta e só tem na cidade aula na Augusta. Então, ou seja, é minha vez, então eu vou pegar aula na Augusta. Sim. Você, que sua vez, vai pegar em outra cidade. Sim. Pessoas pararam de se falar. Já vi briga lá dentro e eu só fico olhando, porque eu gosto de ver umas coisas assim, então eu só fico observando. Ninguém gosta de briga. Olha, ô Grespan, vamos lá. Eu tenho... Que foi? Você gosta de briga? Eu não gosto de briga, não. Você gosta de briga, Grespan? Não, nunca briguei. Ai, meu Deus. O bom de trazer pessoas que a gente conhece no podcast é que tem coisas que a gente não pode falar, né? Não, que isso. Ó, Grespan, eu peguei aqui meu celular incrível. Se você quiser, compra o seu. Que agora a gente vai ler as perguntas que te fizeram. Que eu tenho que achar aqui meu Instagram. Bom, Grespan, fizeram perguntas pra você. Você devia ter me marcado no post, né? Eu não marquei? Não marcou. Putz, sério? Tirei print e depois coloquei. Eu vi mais tarde só, mas não tem nada. Putz, é minha cara fazer isso. Desculpa. Não tem nada, não tem nada. Vamos lá. Calma que tá carregando. Caramba! Mas não Preparado? Tem sim. Ó, mas não posso não olhar. Ah, tá. Tá. O ru.is.henrique. Ah, Luiz. Só orgulho. Só orgulho. O Luiz. Deixou o recado dele. O que você tem pra falar? É o Luiz que eu conheço? É o Luiz. Ah. Foi lá aquele dia.
O Luiz nunca briguei com ele, pra você ter noção. Não, tô brincando. Não, eu falei brincando agora, mas é verdade. O Bira tá rindo porque eu briguei esses dias na casa dele. Não, mas não aconteceu nada demais. Eu só fiquei irritado com o jogo. Mas então, o Luiz, ele sempre foi meu amigo assim, que eu sempre pude contar, né? Então, se você falasse uma pessoa pra eu falar que meu amigo, assim, o primeiro nome que vem na cabeça, eu acho que é o Luiz. Obrigado. O Luiz sempre... Valeu. Não. Viu? Para. Não, tô brincando, eu sei. A gente tem uma aproximação agora, né? Do tempo pra cá. Né? Não é? 2019, né? Quando eu então. comecei a estagiar. Mas já é bastante Não, tá mais, ótimo. Anos. Ó, Ru. Nunca brigamos, claro. O Henrique disse assim, melhor professor de Piracaia. É o Henrique? É, o Henrique. Nossa. Conhece? O Henrique conhece. Ele, na verdade, o Henrique também é um amigo que eu conheci faz pouco tempo. Eu conheci em 2020, mas eu não conheci pessoalmente. Eu conheci ele num jogo online. Com a pandemia, ele e outros amigos meus foram, assim, essenciais durante a pandemia, porque a gente ficava jogando o dia inteiro e conversando, e era a forma de socializar que a gente tinha. Certo. É que, peraí, oi, tudo bom? Você tava lendo alguma coisa antes? Não. É que eu quis, porque na verdade Ru.is.henrique fez 2 perguntas. Ah, tá. Entendi. Daí eu Entendi. quis falar Henrique, tipo, uma segunda pessoa fez pergunta, você conhece o tal de Henrique? Não. É, mas eu achei que o Henrique poderia ter mandado também. Então, ó, Tudo Henrique, bem. como que é o sobrenome desse Henrique que você falou aí agora? Não sei o sobrenome, mas Então, ele é de São Paulo. Esse Ele vai Henrique assistir. aí de São Paulo não fez a pergunta que tinha que fazer, pô. Não. Então agora você vai deixar aqui nos comentários a pergunta. Daí, ano que vem, quando fizer um ano que eu entrevistei ele, eu pergunto de novo. Tá. Ó, o Renan Moura, grande Renan, ele perguntou assim: como as crianças do Menino Gênios do Domingão fazem contas tão rápido? Cara, ele já me perguntou isso, eu não sei o que responder. Abraço pro Renan, né? Que o Renan chegou na Augusta, já deu vários pá, e já melhorou. Não, peraí. É o Renan. Ele tá confundido, não é o Renan. É o Renan que veio aqui no podcast, do Leão. É outro Renan, é o meu amigo. Ah, é seu amigo. Ele tá... Mas, de qualquer forma, um abraço pro outro Renan, então. Então, Renan Vasconcelos, acho que esse aí, o coordenador é. E qual que é o Renan que Renan Moura. perguntou? Renan Moura. Ah, Renan Moura. Tá bom, então, desculpa. Então, eu fico abismado também com as contas. Mas eu fico pensando, às vezes, o que usa de útil ali. Essa rapidez. Não, sinceramente. Não, sim, entendi. Soletrar de trás pra frente. O que muda? Beleza. Não, microfone. Já comecei errado. Eu não sei. Então, o que muda? Isso não muda nada. Como que alguém descobriu isso? Em que momento que a pessoa pegou vários flashes de números e falou, tá, quanto que dá? Você sabe... Às vezes a pessoa tem outra habilidade. Às vezes ele tem uma resposta pra isso, não sei. Eu não sei a resposta exata, mas eu tenho uma ideia de como se faz isso pelo fato de eu ser músico e eu conhecer gente que lê à primeira vista. Eu consigo ler à primeira vista. Não faço tão bem hoje em dia, já fiz melhor. Mas a gente consegue memorizar uma sequência de compassos com basicamente 3 segundos de exposição. Você bate o olho e você sabe o que é. Você cria uma imagem visual da palavra. Então, na tua cabeça, você bate aquilo e você inverte. As contas é a mesma coisa. Você vai tipo 3, 2, 5, 15, 64. Só que você vai montando um quebra-cabeça na tua cabeça. Depois é só você somar. É besta, entendeu? Mas é um processo de você conseguir memorizar visualmente onde as coisas estão. Mas você acha que todo mundo consegue ter essa Isso é desenvolvido. É passivo ser desenvolvido. Se você começar a musicalizar uma criança desde cedo, ela leva mais ou menos uns 2 anos, 3 anos para pegar esse nível. Mas um músico profissional clássico faz isso com muito mais maestria, por exemplo, do que eu, que uso isso eventualmente para tocar uma peça ou outra. Quanto mais você treina, mais você desenvolve aquilo. Mas é uma espécie de memória visual que você consegue treinar, inclusive. Existem métodos para você aprender isso. E dizem, e não tenho certeza, porque eu sou horrível de matemática, mas que você consegue usar isso, por exemplo, para Kumon, para você entender a operação em crianças e coisas do gênero. Bom, tá respondido, Renan. Você um chute, saber... mas... Não, mas tá valendo, é uma resposta. Você daria certo ou meio certo ou errado? Ótimo. Certo numa prova. Falando nisso, deixa eu só fazer um adendo aqui. Sim. Uma vez você postou uma prova sua que você estava corrigindo um aluno que ele errou uma questão que valia 0,25.
Você não deu 10 pra ele. Minhas provas valem 11. As minhas valem 15. Mentira. Mesmo se valesse, alguns não conseguem. 11? É. Você dá um ponto pra... Eu acho que... Na verdade, eu não daria nota. Inclusive, eu vou fazer isso agora, nesse segundo semestre. Mas como que você fecha a nota? Você não fecha? Isso é o número que eu vou colocar lá. Aleatório. 1, 2, 3... É subjetivo, assim como qualquer questão de matemática que eu for corrigir, é muito difícil de arrumar critérios para dar certo ou errado. Porque meio certo não existe. Você que tá aí, fica Não, aí. porque o negócio é, como que você vai olhar para a questão, olhar para a resposta e vai falar que isso aqui tá certo, isso aqui tá meio certo. Às vezes a pessoa fez um cálculo e errou no meio do caminho. Eu entendo, mas se ela desenvolveu o raciocínio certo que você esperava que ela desenvolvesse, o que vai mudar ela errar 3 vezes 4 igual a 12 ou 3 vezes 4 igual a, sei lá, 15? Não muda nada, é só um errinho que ela cometeu ali na hora. Ela não vai errar isso de novo. Agora você vai tirar um ponto porque ela errou aquilo ali. E aí você tira o ponto, você desmotiva ela e tal. Nota pra mim só serve pra isso. Nota pra só desmotivar. pra desmotivar a pessoa. Nota vai ter muitos filósofos que consideram nota como um... Não é classificatório, eliminatório. Classificatório da educação, né? Ranking. Inclusive, quando começaram a classificar as escolas, por exemplo, Sim. com nota, porque antigamente, né, isso o meu professor do mestrado que estava contando, tinha a parte do Enem que surgiu para avaliar o ensino médio nacional. Sim. Aí, beleza. Aí, primeiro de tudo, primeiro Enem não teve nada de ranqueamento. Aí depois começou com as cores. Então, sua escola era vermelha, amarela ou verde. Aí já era um pouquinho de ranqueamento, mas não dava tanta briga. Aí depois começou a porcentagem de acerto. Então, 59% e 59,1%. Então, sua escola já era melhor porque ela tinha 0,1 a mais do que a outra. Aí você pega o seu aluno que teve, sei lá, a escola do seu aluno teve o pior aproveitamento no estado de São Paulo, por conta de 0,01%. Mas ela vai ser taxada como a pior escola. Imagina a pessoa que vai estudar lá. Quanto que ela não vai desmotivar? Entendi o que você quis dizer. Você trabalha na Escola Augusta que tá a quarta, né? Você tá sabendo, né? Sim. Tá a quarta, saiu o IDESP. Tá em quarto lugar. lugar. Ano passado. Muito bom. Viu? Arthur _ LHP Meu aluno. _ perguntou Palmeiras. Ele é corintiano. Ah, tá. É porque ele colocou no final. Vai, Corinthians! Um abraço, Arthur! Ó, Palmeiras tem ou não tem Mundial? Não, pra mim não. Tá, não tem. É um palmeirense dizendo isso. Ó, o Julião 28. Uma dica de uma carreira profissional para um jovem muito bom em exatas. Que acho que é o filho dele que é muito bom em exatas. Cara, eu sou a pior pessoa para dar uma dica para isso, né? Porque você percebe que o meu futuro profissional foi numa base do... Se não der. Mas assim, sinceramente, eu indicaria tudo que eu fiz, sabe? Licenciatura no IFE, depois o mestrado na USP, ou licenciatura na própria USP. Eu acho que é uma carreira assim que é ótima, tem muitas oportunidades, você nunca fica sem opções. Sim. Né? Inclusive o Bira vive me puxando para trabalhar as coisas, né? Verdade. Você empurra para mim os trabalhos? Desde que eu conheci você em 2019. Tem um aluno aqui que precisa de aula particular. Tem uma pessoa lá. Então, mas eu acho que a profissão, né, ser professor assim em exatas é uma ótima carreira, assim. É muito estigmado, né? Estigmado. Pessoal não é tudo isso. De ruim, né? Não é. Não vou dizer que eu sempre fui melhor em matemática, nunca fui, mas depois quando eu entrei na profissão, gostei. É maravilhoso. É bom. Ó, Gabi _ XZ. Conhece? Gabriel, acho. João, como foi pra você entrar na USP? Quanto tempo estudou? Por que decidiu entrar nela? Quem é Ângela? Brincadeira que é Ângela não tem. Só quer saber, como foi pra você entrar na USP? Então, foi aos trancos e barrancos, né? Foi daquele jeito que eu falei. Se der,
Se der, deu. Se não der, não deu. Mas, assim, se você focar para estudar, você consegue. Leve 1 ano, leve 3 anos. Se você tiver um propósito, um objetivo para alcançar, você tem capacidade para isso e é isso. Maravilha. João, estamos chegando na parte final do programa, João. Você tá... Onde que tinha isso mesmo? No Jô Soares. É? Jô Soares falava, estamos finalizando não sei o quê. Eu já fui lá, sabia? O João assisti? Na plateia, Eu achei que ia falar que fui, né? Bom, nesse quadro final, o que acontece? Eu te faço perguntas, e agora que uma pessoa que está em casa fica com um pouco de labirintite. Por quê? O Rafael que tá ali, ele vai ficar fazendo corte de imagem. Então eu te faço uma pergunta, você fala a resposta, já volta pra mim. Você entendeu? Entendi. Preparado? É um quadro. Esse quadro aqui é um quadro novo que não teve em programa nenhum. É chamado Bate-Bola Jogo Rápido. Entendeu? Não teve em lugar nenhum. É inédito. Até eu fiz o registrei. Claro que é. Claro que é, óbvio. Bom, peraí. Tá preparadíssimo? João Grespan. Um filme marcante. Enigma, o jogo da imitação. Um time. Palmeiras. Um time bom. Palmeiras. Um sonho já realizado. Me tornar professor. Um sonho a realizar. Concluir o mestrado. Um número. 12. Primo. 13. Um podcast. Claro que é. Ah, valeu. Uma operação matemática. Multiplicação. Um número aleatório. 87. Uma música marcante. Uma música marcante. Putz, tantas. Uma só. Words, do Bee Gees. Words do Bee Gees? É. It's only words, and words are all I have to take my heart away. Eu conheço, acho que eu conheço. Não sei. Todo mundo conhece. Então eu conheço. Se o Rafa falou, eu conheço. O Words do Bee Gees eu tenho que ouvir depois. Eu sei. Top. Como você gostaria que fosse o amanhã? Um pouquinho mais quente que hoje, né? Tá frio pra caramba. Uma pergunta filosófica, ele termina com isso. Não, eu como queria que fosse um amanhã? Cara, com pessoas respeitando as outras pessoas e as escolhas das outras pessoas, independente de ser a sua escolha ou não. Uma coisa que eu aprendi muito ao longo dos anos é que eu tenho que defender o que é meu e não só o que é meu, mas o que é dos meus amigos também. Então, por exemplo, se meu amigo, ele... sei lá... se ele é gay, não sei, se ele é de uma comunidade LGBT, não é só porque eu não sou gay, ou eu não sou bi, ou eu não sou trans, que eu vou largar ele e vou... Não, eu tenho que, além de estar do lado dele, lutar por ele, né? Então, acho que isso falta um pouquinho nas pessoas hoje em dia, de entender que a gente não faz só pela gente, a gente tem que fazer pelo outro também, porque muitas vezes o outro não consegue fazer por si. Então, sempre que tiver alguém para apoiar, isso é importante. Muito bom, olha, João Grespan. Para finalizar, João, que agora já acabou. Aliás, antes de finalizar, você quer falar com o pessoal aí? E aí, pessoal, obrigado por ter assistido. Só agradecer, né? Agradecer o pessoal que perdeu 1h30 aí ouvindo minhas bobagens. Imagina, foi bom. Mas, foi. Foi bom, produção? Olha lá, 14 pessoas falando que foi bom. Tem 14? Tem, é que eu vejo mais pessoas. Porque ele tá duplicado. Tá tudo muito bom. Pra gente finalizar agora, aliás, pipoca é refeição? Sim. Pessoal, muito obrigado por você que assistiu esse podcast. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, a minha equipe. E a gente se encontra no próximo podcast. Quando? Me acompanhe que eu não sei também quando. @Albiratã com 2 T's é o meu Instagram. @Claro que é podcast, é o Instagram do podcast. E dá like no vídeo, comenta. E a gente se vê em breve, beleza?
Beijo do Bira, obrigado, Grespan. A gente se vê, até mais. Tchau, tchau.